Olá, começa agora mais uma edição do Inteiro Teor. Sejam bem-vindos e acompanhem comigo decisões sobre o FIES e concursos públicos. Fique com a gente. TRF da Primeira Região garante a estudante o direito de entrar no FIES, mesmo já tendo sido contemplada para cursar outra graduação. Prática reiterada de infrações de trânsito pode comprometer participação em concurso público para a carreira policial. É a partir de agora. Destinado a financiar a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, passou por modificações ao longo dos últimos anos, mas continua sendo uma das principais formas de acesso à graduação de quem não tem como arcar com os custos. Podem recorrer ao financiamento estudantes que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O repórter Rafael Braga ouviu especialistas para mostrar como está o quadro atual do FIES no Brasil e destaca as últimas decisões judiciais envolvendo o entendimento de que é possível obter financiamentos estudantis para fazer duas graduações. Otávio faz o curso de Direito com 92% da mensalidade paga com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Eu decidi fazer Direito e eu não tinha recursos, e também não tinha trabalho. Aí eu decidi fazer o FIES. As bolsas já tinham acabado do ProUni. ProUni é poucas bolsas e muito concorrido. E eu não tinha uma nota suficiente para passar na Universidade Federal. E já tinha até passado o tempo também. Aí eu peguei e fiz o FIES. Para o estudante, a decisão de assumir um segundo financiamento estudantil exige reflexão prévia. Até que é bom, mas a pessoa que vai fazer tem que meio que pensar bem, porque é um valor muito grande. Tipo, o valor final do meu financiamento é de R$62 mil. Então, para você pensar em fazer uma nova graduação, aí você tem que pensar bem se compensa fazer um financiamento totalmente desse valor de novo. A possibilidade de utilizar o FIES para fazer uma segunda graduação, também financiada, tem precedente aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que garantiu a um estudante o direito de obter financiamento, mesmo tendo sido contemplada anteriormente e ter concluído graduação diferente da que cursa agora. A decisão foi tomada pela 5ª turma do tribunal, ao julgar a apelação contra a sentença que havia negado o pedido da autora. No recurso foi questionada, principalmente, norma do Ministério da Educação que veda a inscrição de estudante que já tenha concluído outro curso superior. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, destacou que as leis regulamentadas pela portaria do MEC não vedam o ingresso no FIES ao candidato já graduado. Por esse motivo, a norma administrativa não pode estabelecer essa proibição. O desembargador ressaltou ainda que mesmo as restrições de participação no FIES previstas nas leis que o regem referem-se a novos financiamentos para alunos que tenham sido inadimplentes, o que não se aplica ao caso da autora. O posicionamento dele foi seguido à unanimidade pelos demais membros da 5ª turma. Ainda de acordo com a decisão do TRF1, a Lei 13.530, que alterou a legislação sobre o FIES em 2017, também não proibiu a obtenção do financiamento a estudantes já graduados. Determinou apenas que deveria ser dada prioridade a quem pretende cursar a primeira graduação. Em outro caso analisado aqui pelo TRF da Primeira Região, os desembargadores da 5ª turma confirmaram sentença da 2ª Vara Federal do Acre, que determinou o repasse pelo FIES dos valores referentes aos semestres do curso de medicina do autor até os limites de crédito estipulados no contrato de financiamento firmado no início do curso. O cálculo desse valor tomou por base o custo dos semestres na época da contratação e ainda uma projeção dos valores futuros
com um acréscimo de margem para a cobertura dos reajustes. Mas, após a formalização do contrato, o FNDE editou uma portaria fixando o valor máximo para a semestralidade a ser custeada pelo programa em uma quantia inferior ao que havia sido firmado pelo estudante. No entendimento da quinta turma, tendo em vista que o aluno firmou o contrato de financiamento estudantil em data anterior à edição da portaria pelo FNDE, tal ato normativo secundário não pode retroagir para restringir os valores fixados e pactuados por ele e, desse jeito, prejudicar o estudante. Na decisão, o relator, desembargador federal Souza Prudente, ressaltou que há de ver-se ainda que a tutela jurisdicional buscada encontra-se em sintonia com o pleno acesso ao ensino superior como garantia fundamental assegurada na Constituição Federal. As decisões reforçam que o acesso ao financiamento estudantil vem sendo garantido, mesmo que seja necessário buscar a justiça e mesmo após as reformulações pelas quais o programa passou em 2017. Bruno Coimbra, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES, diz que há uma estabilidade no cenário atual do financiamento estudantil. A gente tem um FIES 2006, reformulado ali em alguns momentos, mas uma grande reformulação em 2017. O maior contingente de contratações em 2014, quando foram cerca de 750 mil contratos, e após essa grande oferta, a oferta veio decrescendo e ficou numa média, por assim dizer, de números anunciados em torno de 80, 100 mil contratos por ano. Então, houve um decréscimo, portanto, após 2014, e a gente vê uma certa, vamos dizer assim, estabilidade dos números de contratação após 2018. O assessor da ABMES ressalta que o financiamento estudantil continua sendo responsável pelo ingresso de muitas pessoas ao ensino superior. Além da verdade, o FIES sempre foi um grande programa, então ele tem um apelo social, um quê de responsabilidade social de promoção no ingresso em instituições de educação superior, que ainda os estudantes enxergam como sendo a alternativa que de fato vai lhe fazer aquela entrega. As regras de juros, o parcelamento do pagamento, ele tem esse viés social. O especialista em direito público Gustavo Vitória Salles concorda com a avaliação, mas salienta que a inadimplência é um problema do FIES e que o estudante deve ficar atento. Então, muito importante, observar a instituidora, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou até mesmo outras instituições de ensino superior que estão concedendo crédito próprio. Então, ficar atento a essa relação, com quem você está contratando, qual é a vigência do seu contrato, qual é a taxa de juros, se esse contrato está sendo feito, exemplo, por uma tabela price, isso, aquilo, outro, porque pode ter, durante a vigência do seu contrato, alguma alteração em relação a essa taxa de juros. Então, ficar de olho no índice indexador. Ser eliminado nas últimas fases de um concurso deve ser frustrante, não é mesmo? Em alguns concursos, isso pode acontecer na etapa da investigação social, uma espécie de levantamento para verificar se o candidato tem conduta compatível com a função que irá exercer e se não oferece riscos à sociedade. É um trabalho realizado por uma equipe especializada, composta por profissionais de diversas áreas, como psicólogos, assistentes sociais e investigadores. Eles coletam informações e documentos que possam atestar a conduta do candidato. É claro que uma simples multa de trânsito não seria motivo suficiente para terminar com o sonho de alguém. Mas e 22 multas? Confira a resposta com Ana Paula Souza. Além de muita dedicação e horas de estudo, o que mais é necessário para um candidato ser aprovado em concurso para cargos de carreira policial e demais áreas da segurança pública? A carreira policial ela é peculiar, a carreira de segurança em geral, porque não é só a prova teórica que se faz, a prova objetiva e discursiva, tem também um teste físico pesado, tem também um psicotécnico e, sobretudo, a investigação social,
que muita gente não se atenta e costuma ser eliminado onde menos esperava ser eliminado, que seria a chamada investigação social. A estudante Suzane Mendonça conseguiu a tão sonhada aprovação na carreira policial. Largou o emprego de babá para se dedicar aos estudos e passou no concurso de Polícia Penal do Distrito Federal. Após a convocação, foi aprovada também nas fases de teste físico e investigação social. Seus bons antecedentes a levaram para o curso de formação. Na investigação social, ela precisou preencher um questionário e apresentar documentação que atesta sua idoneidade para o cargo de policial penal do DF. Eu já tinha lido o edital e eu vi que ia ter essa fase de investigação. Na verdade, eu estava focada mesmo nas provas e tudo mais. Então, quando chegou essa fase da investigação social, eu só preenchi a ficha, né, que eles solicitaram e enviei as certidões, e deu tudo certo. Precisei preencher uma ficha, né, que é a ficha de informações confidenciais. E aí, nessa ficha, eu falei sobre trabalhos, sobre minha vida social, relacionamentos. E também anexei certidões de antecedentes criminais. Exatamente, é uma investigação que visa verificar se o candidato ele tem aqueles requisitos de idoneidade social, de idoneidade moral para ocupar cargos públicos. São muito específicos, que exigem uma postura ainda mais escorreita do servidor, já que ele vai atuar na aplicação da lei, vai ter acesso à arma de fogo, vai limitar direitos fundamentais. Por isso que é um requisito de exigência bem mais diferenciado. Segundo o site de concurso Gran Cursos Online, na investigação social, a vida pessoal e profissional do candidato passa por um teste. Além de seus antecedentes criminais, será considerada sua conduta como um todo, levando em conta as ocorrências desde o seu nascimento até o momento presente. Então, até mesmo termos circunstanciados de ocorrência antigos, assim como atos infracionais cometidos na adolescência, podem ser considerados. A omissão de informações também pode levar à eliminação. Uma comissão designada especificamente para essa avaliação faz as ponderações sobre cada questão apresentada. Então, na prática, o que acontece muito é o candidato não apresentar alguma documentação que foi exigida, que é uma eliminação por um critério mais formal. Outro fator que leva muito à eliminação é a omissão. Se houver omissão, isso está previsto em todos os editais, o candidato ele pode ser eliminado. Hoje o entendimento majoritário, o entendimento consolidado, tanto do STJ como do STF, de que precisa haver a condenação transitada em julgado, né? E aí vai depender muito, por exemplo, de qual foi a condenação. Muito dificilmente um sujeito condenado por determinado crime, seja ele culposo, seja ele doloso, ele não vai ser eliminado numa investigação social. E se o critério é justamente comprovar boa reputação, uma pessoa que tem em sua ficha pelo menos 22 infrações de trânsito graves e gravíssimas, ocorrências policiais e ainda acusações por inexatidão de declarações e omissão de dados relativos a veículos de sua propriedade e de sua última ocupação profissional, poderia assumir o cargo de policial do Departamento da Polícia Rodoviária Federal? O TRF da Primeira Região entendeu que não. A decisão é da segunda turma do TRF1 ao julgar recurso de um candidato ao cargo de policial rodoviário federal. Ele tentou, na Justiça, reverter sua eliminação da seleção na fase de investigação social, depois de ter sido aprovado nas demais fases do concurso. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Marcelo Albernaz, destacou que, com base no histórico de prática reiterada de infrações de trânsito, como, por exemplo, o excesso de velocidade, que oferece risco à integridade física das pessoas, o candidato revela perfil manifestamente incompatível com o cargo de policial rodoviário federal. Segundo o magistrado, atribuições de fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo e outras relacionadas à área operacional da PRF não podem ser realizadas por um profissional com esse histórico. A investigação social ela não se limita aos aspectos criminais. Ela tem relação com antecedentes funcionais, com antecedentes sociais, por isso que muitas vezes a comissão vai inclusive conversar com vizinhos, com antigos chefes, para verificar se a conduta daquela pessoa, ela de maneira geral, ela é compatível com as atribuições do cargo. Então ela também vai em cima de outros requisitos, como por exemplo o policial rodoviário federal.
ele precisa ter uma postura no trânsito diferente dos demais condutores. Um policial, uma pessoa que quer ser policial rodoviária federal é aquela pessoa que passa em sinal vermelho, mas de forma quanto mais, é uma pessoa que passa em faixa de pedestre, colocando a vida dos pedestres em risco. Será que é uma conduta que se espera de um policial rodoviário federal? O que ele vai fazer quando ele estiver com uma viatura? Será que ele vai colocar a vida dos condutores, dos concidadãos em risco? Então faz todo sentido, está dentro também do que o STJ entende que a investigação social faz, que ela também analisa a adequação dos requisitos morais, os requisitos sociais ao cargo, às exigências do cargo. A gente termina por aqui, mas nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Continue com a gente no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu te espero. Tchau!